Um querido seguidor me enviou um print, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, um relato de uma moça falando sobre sua experiência, sua larga experiência ao sair com vários e vários homens. A conversa começava com uma moça virgem que alegava que queria sair com outros homens e atribuía esse seu desejo justamente ao fato de que porque ela se casou virgem. Então, sua insatisfação sexual vinha então da sua virgindade, do fato de que ela não tinha tido outras experiências. Então, a moça, que teve vários parceiros, discordou dela e disse que justamente porque ela teve vários parceiros, ela estava insatisfeita sexualmente, mesmo estando com um homem que ela dizia ser muito bonito, muito parceiro, enfim, que ela dizia que era acima da média em todos os sentidos. Ok, ter tido vários parceiros, tanto para o homem quanto para a mulher, essa regra vale para os dois, ter tido vários parceiros sexuais, é isso mesmo, gera isso, insatisfação sexual quando você se casar ou então tiver uma pessoa só, ao invés de um monte, como você tinha antigamente, ou casar virgem. Deixa o povo insatisfeito? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo dessa temática, desse tema aqui. Puxa vida, como que é um tema recorrente hoje? Bora, mais um vídeo. Deixa um comentário aqui, por favor, qualquer coisa, gente, mas me ajude a impulsionar o vídeo. Vamos lá? Bora. Então vamos lá, eu vou começar lendo aí a experiência, a história dessa moça aqui. Eu, pra falar a verdade, eu fiquei meio em dúvida se isso aqui é um personagem ou uma história real. De qualquer maneira, mesmo que se for um personagem, retrata muito a verdade, sim. É o que eu, como pastor, ao longo dos meus 20 anos, eu já vi isso aqui muitas vezes. Então, por isso que eu tô contando, tá? Mesmo sem ter certeza, e obviamente está tudo escondido aqui, ninguém sabe quem é, mas mesmo sem ter certeza se essa história aqui é real ou um personagem, ao longo dos meus 20 anos aí já trabalhando como pastor, eu já vi isso aqui acontecendo muitas e muitas vezes. Então, tô contando aí de qualquer maneira, serve como uma boa ilustração para representar o que a gente tem visto hoje. Então, vamos lá. Eu vi o relato aí da fulana, dizendo que ela ama o marido, mas ela sente vontade de ir para a cama com outros homens, ou seja, o motivo já que ela tem 25 anos e só teve relação com o seu marido, ou seja, o fato de ela ser virgem. Ela não teve outras experiências, por isso ela é insatisfeita, ela diz. E aí a moça vai dizer o seguinte: eu penso o contrário. Minha jornada foi o oposto dela. Eu iniciei a minha vida sexual aos 15 e em intercâmbios, mochilões, eu transei com em média de 25 a 30 homens. Parei de contar parceiro, ou seja, uma longa lista aí de homens que ela saiu. Eu já visitei mais de 30 países, já tive aventuras sexuais em metade deles. E, enfim, aí atualmente ela diz: atualmente meu namorado é um homem acima da média em beleza, parceria e caráter. Mas isso não impede de eu achar a nossa vida sexual nota 6. Pois eu já tive muitas experiências nota 10. Enfim, e aí ela começa a relatar, isso aí não me interessa, ela começa a relatar essas experiências, esses casos em que ela conta o seguinte: olha, ela enaltece as características únicas de cada parceiro que ela teve aí no mundo. E assim ela acaba concluindo que ela nunca conseguiria reunir em um único homem cada qualidade que ela diz ter encontrado em vários. E por isso, mesmo dizendo que o seu namorado é lindo, maravilhoso, não sei o que lá, ela relata: olha, puxa vida, eu não estou completamente satisfeita, e diz que trava uma luta grande para não trair o seu marido. Vamos lá. E aí, é mais difícil mesmo? Se você teve vários parceiros ao longo da sua história, é mais difícil quando você arranja um só e você fica com uma pessoa só? Ó, eu e minha esposa, a gente casou virgem, então como é que eu poderia falar de experiências que eu nem tenho, né? Então eu vou partir da escritura e me parece muito óbvio e claro que casar virgem é melhor. Ora, senão Deus havia determinado que você fizesse de outro jeito. E óbvio que o pecado tem consequência. Como que a gente poderia explicar isso? O sexo, ele é uma coisa que Deus criou, mas tudo pode ser pervertido e se transformar em um vício. E funciona mesmo, muitas vezes, a perversão sexual funciona muitas vezes como um vício mesmo. Qual é a vantagem, então, de alguém que não saiu com o meio mundo? Me parece que talvez uma boa analogia, comparação, seria um vício de drogas. Por exemplo, se você colocar aqui para mim uma carreira de droga, aí vai de cocaína, para mim é só trigo. Por quê? Porque eu nunca usei. Mas é alguém que já usou na vida. Mesmo que essa pessoa tenha superado isso,
mesmo que tenha superado. Mesmo assim, aquilo ali será sempre uma tentação. Por quê? Porque a tentação, o desejo, seja por droga ou qualquer coisa, não é apenas uma questão física. Eu explico isso no curso Criação, no curso Sexualidade Cristã. O desejo não é apenas uma questão física. É óbvio que tem uma implicação física, tem a ver com a questão física, mas não é só uma questão física. Tanto é que Jesus vai dizer que a sede dos desejos pecaminosos está no coração. Ele fala para os fariseus, vocês estão limpando aí as mãos, mas o adultério, a mentira e por aí vai, está aqui no coração, ou seja, no nosso eu, na nossa alma, essa coisa imaterial. Portanto, essa pessoa que já teve contato com uma droga, por exemplo, aquilo está na memória dele. O que está na memória? Aquela sensação de alto prazer que ela teve quando ela experimentou aquela droga. Então, mesmo sendo livre, é claro que essa pessoa ela vai ter uma tentação ali, coisa que alguém que nunca foi usuário não terá essa tentação. Isso tem muito a ver, então, com essa definição do que é o desejo. O desejo está aqui dentro da nossa alma, o desejo tem a ver com as nossas memórias, enfim, basicamente isso. Então, me parece muito óbvio que aquele que tem uma vida de castidade, ele terá muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Eu sei que hoje, né, as pessoas não gostam muito disso, de que a gente diga uma coisa dessa, porque, porque tudo dá para reverter. Não, dá mesmo. Mas isso não significa que a gente não tenha mais dificuldade. Então, é óbvio que você, se não deu para você fazer da melhor maneira possível, esse vídeo vale para você ainda, para que você pelo menos tente ajudar o seu filho para que ele tenha uma vida que você não teve. Esse é o nosso objetivo. Eu tive várias coisas que eu não fiz do jeito que Deus mandou. E aí só por conta disso eu vou dizer, não, isso aqui é correto, porque já que eu fiz errado, então tem que ser correto a partir de hoje e tudo legal. Não é assim que eu faço. Não, eu falo, olha, foi ruim. A minha experiência foi ruim, o que eu tive na minha vida foi ruim nessa área aqui. E isso aqui, o que passou, não tem como consertar. A única coisa que eu posso fazer é ensinar os outros a não fazerem o que eu fiz, ajudar os meus filhos para não repetirem os meus erros. É assim que a gente faz. Né? Eu não sou a medida da realidade. O que eu vivo, a sua vida, você não é o parâmetro para a verdade. A verdade é a verdade, a despeito das suas experiências, enfim, de todas as coisas. Agora. Isso não significa dizer que não há esperança para quem teve uma vida libertina. Não é isso que a gente está dizendo, mas de forma alguma. Pelo contrário. Tanto é que Jesus disse que meretrizes, ou seja, prostitutas e publicanos, eles tomaram lugar à frente daqueles religiosos da época, os falsos religiosos da época. Mostrando, sim, como que Deus redime qualquer um. Não há alguém que tenha ido tão fundo na lama do pecado que Deus não possa salvar. Paulo não disse... Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mostrando que sim, mesmo que tenhamos ido fundo no pecado, se tivermos fé, Cristo nos salva e nos liberta. Porque se a gente conhece a verdade, a gente é liberto. Portanto, sim, é possível sim viver uma vida de piedade, mesmo que você tenha vivido toda uma vida de libertinagem. Olha, eu já tratei sobre isso aqui em alguns dos meus vídeos. E eu trato sobre isso, eu falo sobre isso e muito no meu curso Sexualidade Cristã. Mas deixe-me dar um elemento disso aqui, que eu falo lá no meu curso, que eu já falei aqui em outros vídeos, mas de maneira mais detalhada eu falo lá no meu curso Sexualidade Cristã. Como que estar satisfeito em Cristo é o remédio principal para que vençamos as tentações, mesmo que tenhamos ido fundo no pecado. Note, por exemplo, Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que coisa, hein? Pensa aqui, ó. Moisés era um sheik, o filho do faraó lá, da filha do faraó. Era rico, milionário, podia ter quantas mulheres quisesse, mas diz o texto que ele preferiu sofrer no deserto. Por quê? Porque ele contemplava o galardão, ele contemplava essa coisa espiritual chamada galardão, que é a nossa recompensa lá na glória. Como que esse é um elemento fundamental para que a gente vença as paixões sexuais. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra. Quanto mais você se alimenta desses valores espirituais e transcendentais, mais força você tem para subjugar as paixões carnais. Como que isso é fundamental? Lembra que Jesus disse para a samaritana, se você beber dessa água aí, natural, você vai ter sede, mas se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Jesus estava falando sobre ele mesmo, que ele é a satisfação. E Jesus disse, olha, eu serei uma fonte dentro de você.
de satisfação. Lembra do Salmo 4, Davi dizendo: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Mesmo com poucas coisas, eu tenho mais satisfação e alegria do que eles, com abundância de tudo. Ou seja, como que, eu explico isso, eu sei em mais detalhes, mas é basicamente isso aqui. Como que uma genuína fé em Cristo, um genuíno relacionamento com Deus, uma vida pautada na eternidade, nesses valores transcendentais, justiça, amor, como que isso... puxa, eu tenho uma aula inteira sobre isso lá, né? Mas como que isso, lá no curso Sexualidade Cristã, como que isso, é isso que fortalece o seu espírito, para que você tenha força para resistir às paixões carnais. Porque note uma coisa aqui, nesse relato que eu acabei de contar para vocês. Tanto a moça virgem, quanto a moça que dormiu com vários, ambas estavam satisfeitas. Ambas estavam insatisfeitas. Notou isso? Tá vendo? No final é Cristo mesmo. Sem Cristo não importa que tipo de vida você tenha. Mesmo que você tenha uma vida de virgindade. Não adianta. Não adianta. É Cristo. É Cristo. Lembra de Abacuque? Ele descreve um cenário de desgraça. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos quais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Enfim, não tem nada. É miséria total. Todavia, me alegrarei no Senhor. E Abacuque é um livro que fala sobre isso, né? Da fé. O justo viverá pela fé. Como que a fé é essa coisa poderosa para nos trazer satisfação? Então é isso. É verdade, sim, é mais difícil. Você teve uma vida imoral, é óbvio, você terá tentações. Quer dizer, tá vendo, mesmo a virgem aí também tem, todo mundo tem, mas é óbvio, me parece muito mais claro. Aquele que, quanto mais longe do pecado, melhor é. Óbvio, me parece muito óbvio isso. Mas é possível sim ter uma vida satisfeita e santa, não importa como você viveu. Isso em Cristo Jesus é possível. E, como eu disse, eu falo mais sobre isso de maneira detalhada no meu curso Sexualidade Cristã, que ainda está em promoção. Assista, ou então assista a minha live, em que eu falo por que os casais estão tão insatisfeitos. Ali eu já dou bons princípios também sobre essa questão aqui. Deixe seu comentário aqui. E aí, o que vocês acham? Faz diferença ou não faz? Casar virgem ou não? É possível, mesmo tendo uma vida toda em pecado, é possível viver em santidade? Eu acredito que sim. Mesmo que você tenha ido fundo no pecado, eu acredito que sim. Mas eu quero que vocês deixem os seus comentários aqui. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.